A primeira onda, ela foi marcada pela transição do homem, da cultura caçador-coletor, para a de agricultor. E a partir desse momento, ele começou a se diferenciar dos animais. Por quê? Porque com as práticas agrícolas, ele começou a ser uma questão mais observadora, começou a estudar o meio que ele vivia, começou a ver qual tipo de solo melhor, qual tipo de planta nasce em determinada região, começou a estudar o clima, e isso o tornou um ser mais autônomo. E como ele deixou de ser nômade, ele começou a formar pequenos aglomerados, e com isso foram dando origem a pequenas vilas e tribos. E a partir desse momento, eles começaram a formar um modelo social que é usado até hoje, que é o das cidades, países, nações. Bem, já a segunda onda, que foi atribuída à Revolução Industrial, ela também foi bastante importante, só que dessa vez houve um destaque ainda maior. Com a introdução das indústrias e das máquinas, a produção aumentou exponencialmente. E os produtos que eram feitos por meio de manufatura e artesanato, eles perderam o mercado. E em decorrência disso, as pessoas que trabalhavam, que tinham como sustento dessa forma, manufatura, artesanato, eles passaram a ter que procurar emprego justamente nessas indústrias, onde normalmente eles seriam bastante explorados e em troca receberiam pequenos salários. Com isso, a economia dos países que sofreram essa revolução, a economia deles disparou em relação dos outros países, que demoraram mais tempo para pegar esse novo modelo social. Bem, já a terceira onda, que é a era que nós vivemos hoje, a era da informação, nela as máquinas, elas continuaram com a mesma função da Revolução Industrial, elas continuaram sendo a força de trabalho do homem. A diferença é que surgiram novas ferramentas, como os computadores, que vieram para auxiliar o homem, por exemplo, na velocidade dos cálculos, no processamento de dados. E ao homem coube o quê? Ele já tinha as máquinas para substituir sua força de trabalho, já tinha os computadores para pensar rápido. E ao homem coube o quê? A parte de imaginar, a parte onde ele é insubstituível, a parte de criar. Com isso, as indústrias começaram a contratar pessoas com um perfil profissional diferente. E qual é esse perfil? É o perfil justamente daquelas pessoas que têm novas ideias, que pensam de forma diferente.